paz do Senhor, meus irmãos, a você que nos escuta nesta noite, que a graça, a paz e a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo possa entrar na sua casa nesta noite. Aos irmãos que estão aqui no templo, que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor estejam sobre as nossas vidas, para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar fazendo uma oração ao nosso Deus, pedindo a Ele a nossa bênção, para que possamos adorá-lo na beleza da sua santidade nesta noite. Aonde você está aí na sua casa, feche os teus olhos por alguns instantes e vamos juntos falar com o Senhor nosso Deus e assim darmos início ao nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo de bondade, graça e misericórdia, louvamos o Teu santo nome, Senhor, por mais esta preciosa oportunidade que o Senhor nosso Deus nos dá, de estarmos na Tua presença, no santo lugar, Senhor, lugar esse de adoração, lugar este, ó meu Pai, que o Senhor nosso Deus escolheu para manifestar a Tua glória, lugar esse que o Senhor nosso Deus escolheu para que os homens e mulheres que aqui viessem com sentido de oração, com sentido de adoração, com sentido, ó meu Pai, de magnificar o Teu santo nome. O Senhor nosso Deus nos promete na Tua palavra que o Senhor nosso nos ouviria quando nós nos reunimos nesse lugar, que o Senhor nosso Deus enviaria a bênção, ordenaria a bênção, e a bênção com abundância, ó meu Pai, quando nós nos reunimos na Sua casa para adorarmos o Teu santo nome. A Tua palavra ainda nos ensina, Senhor nosso Deus, que este, ó meu Pai, é o lugar que o Senhor Deus escolheu para demonstrar a Tua glória, que este, ó meu Pai, é o lugar que o Senhor nosso Deus escolheu para que o Senhor derramasse do Seu poder, para que o Senhor nosso Deus manifestasse o Teu poder em nosso meio. E sendo assim, ó meu Pai, nós nos reunimos nesta casa, nesta noite, em uma noite, ó meu Pai, em que nós iremos aprender um pouquinho mais da Tua palavra, em uma noite, ó meu Pai, em que nós iremos render a Ti a adoração, em uma noite, ó meu Pai, que nós iremos tributar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ó meu Pai, Deus Santo de Israel, Deus de poder, graça e glória. Nesta oração, meu Deus, que a Ti faço, quero, meu Pai, pedir a bênção do Senhor, meu Deus, aleluia, sobre a vida de cada irmão meu, de cada irmã, de cada família, meu Pai, de cada casa, de cada lar, que se fará representar, Senhor, enquanto nós ministraremos da Tua palavra, enquanto nós aqui nesta casa de oração, Senhor, aleluias, encheremos os céus com a nossa adoração, os nossos irmãos, ó meu Pai, em seus lares, Senhor, devido, Senhor, a essa dificuldade em que passamos momentaneamente, ó meu Pai, mas unidos, ó meu Pai, em uma só fé, unidos, ó meu Deus, aleluias, em uma só oração, unido, ó meu Pai, aleluia, em um só Espírito para adorar-Te, ó meu Pai, nós nos reuniremos e buscaremos e exaltaremos e bendiremos a majestade santa nesta noite. Pai de glória, graça, poder e misericórdia, eu peço a Ti, Senhor, nesta hora, que os céus, Senhor, estejam abertos em nosso favor, que as Tuas mãos santas, ó Eterno, estejam estendidas sobre nós nesta casa. Deus, em tudo quanto nós fizermos neste lugar, que seja para a Tua honra, que seja para a Tua glória, Senhor, que seja para o Teu louvor, que seja para a Tua adoração, ó meu Pai. Deus, os hinos cantados, a oração feita, a palavra ministrada, que ela venha, Senhor, aleluias, encontrar a guarida no nosso coração, ó meu Pai, e que cada um, Senhor, que se dispuser a nesta noite a ouvir a Tua voz, ó meu Pai, aleluia, que não endureçais o coração, Senhor, como o Senhor nosso Deus nos alerta na Tua palavra, mas que a palavra ministrada nesta noite, Senhor, encontre guarida no coração de cada ouvinte e faça, ó meu Pai, aquilo que lhe apraz nesta noite, Senhor.
eu ainda tomo autoridade no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e quero, ó meu Pai, repreender, ó meu Pai, em o nome do Senhor nosso Deus, a toda e qualquer astuta cilada do nosso inimigo, a toda armadilha, Senhor, que o nosso inimigo, ó meu Pai, que porventura fizer contra as nossas vidas, ó meu Pai, Deus, que seja, meu Pai, colocado por terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó meu Pai. É o que eu peço a Ti nesta noite, é o que eu peço a Ti nesta noite, ó meu Pai. Fica conosco, ó amado, fica conosco, ó eterno, fica conosco, ó Santo de Israel. Em o nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e já te agradeço no nome santo do Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Quero desde já convidar o nosso pastor Gideon para estar adorando ao Senhor nosso Deus com os hinos da nossa harpa cristã, aleluia. Se você aí na sua casa, adore a Deus junto conosco, sejamos edificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glórias a Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos. Eu quero dizer que Deus tem uma palavra para você nesta noite. Nós temos o nosso louvor para dar a Deus e Ele tem uma palavra para nós nesta noite. Aleluias. Nós vamos começar louvando a Deus com um hino da nossa harpa cristã. Hino de número 577. É um hino que fala da oração fervente a Deus. Em várias orações, mas nós estamos falando de uma oração fervente a Deus, aleluia. Uma oração com ousadia que move o coração de Deus. Hino de número 577. Louvemos ao Senhor com muita alegria. Fervente oração, tem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar,
Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração e aceitar seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a mensagem de Deus para o teu coração. Quando tu deixares tudo no altar, confiar nele inteiramente, o Senhor irá fazer aquilo que você não pode fazer, aquilo que muitas das vezes você fica pensando, eu não vou conseguir. Mas na oração, crendo, diz a palavra de Deus, recebereis. O Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Eu quero pedir que o nosso pastor Rafael venha fazer uma oração aqui, e nós já vamos dispensar a palavra que Deus tem para a tua vida nesta noite. Estaremos falando sobre o poder da oração, o poder da oração, o poder da intercessão, o poder da oração, o poder da intercessão, aquilo que Deus pode fazer através da tua oração, através da tua intercessão. O Senhor fala contigo nesta noite. Por favor, pastor Rafael. Graças a Deus, meus irmãos. Aí onde você está, na sua casa, aleluias, aí junto da sua família,
você que está adorando ao Senhor nosso Deus junto conosco, eu quero te convidar mais uma vez a, junto comigo, dirigirmos ao Senhor nosso Deus mais um clamor, aleluias. Dirigimos ao Senhor nosso Deus mais uma oração, mais uma petição. Existe uma canção que diz que oração é falar com Jesus. Nosso irmão Elias Silva, ele canta que oração é contar tudo a Deus, né? Nossas culpas, problemas, nossos lamentos. Quando nós oramos, nós estamos bem pertinhos dos céus, aleluia. E eu quero convidar você aí na sua casa, onde você está, feche os teus olhos, aleluias, por um instante, aleluias, aí junto da sua casa, no meio da sua família, aleluias, coloque em oração tudo aquilo que tem te afrontado, tudo aquilo que o nosso inimigo tem colocado na sua frente. Em oração nesta hora, apresente-o ao Senhor Jesus Cristo, aleluias, apresente ao Senhor Jesus Cristo. Mas aí você olha para mim e fala, mas pastor, o Senhor Jesus Cristo, Ele sabe de tudo quanto nós passamos. Sim, Ele sabe, mas a oração nos faz apresentar a Ele, aleluias, pois a sua palavra nos diz que no tempo oportuno Ele vai se lembrar da tua oração e vai trazer resposta e provisão em seu favor, em sua direção, aleluias. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós nos levantamos nesta hora as nossas vozes, ó meu Pai, e clamamos a Ti, aleluias, o Senhor nosso Deus, que está com seus ouvidos atentos, ó meu Pai, a oração que faremos a Ti neste lugar. O Senhor nosso Deus que está com seus olhos atentos, ó meu Pai, a tudo quanto, aleluias, acontece debaixo e acima do sol, como o Senhor nos diz na sua palavra. E eu tenho certeza, ó meu Senhor Deus, que os meus irmãos, aonde quer que eles estejam nesta hora, ó meu Pai, em oração, aleluias, eles levam a Ti, Senhor, as suas culpas, os seus anseios, aleluias, as suas dificuldades, os desejos e os anseios do seu coração, ó meu Pai, Pai Santo, aleluias. Assim como o Senhor nos promete na sua palavra, que o Senhor nosso ouviria a nossa oração dos altos céus, aleluia. E aonde houver um irmão meu nesta hora, Senhor, necessitado, clamando pela seu socorro, clamando, ó meu Pai, pela intervenção dos céus, aonde houver, ó meu Pai, nesta hora, um irmão meu, Senhor, ainda que com os gemidos inexprimíveis, Senhor, Deus, aleluia, apresentando diante dos céus a sua oração, aonde houver, ó meu Pai, nesta hora, um irmão meu, Senhor, com seus joelhos enfraquecidos, aonde houver, ó meu Pai, nesta hora, um irmão meu, ó meu Pai, na sua pouca força, aonde houver, ó meu Deus Santo de Israel, um irmão meu nesta hora, Senhor, aleluias, precisando de um escape, necessitando, ó meu Senhor Deus, de um socorro, precisando, ó meu Pai, aleluias, de um refrigério na sua alma, Deus, ainda que lhe falte a força, ó meu Pai, para dobrar os seus joelhos e orar e clamar e pedir a Ti em oração, ó Senhor, a Tua palavra nos promete, nos diz que o Espírito Santo de Deus, aleluias, é aquele que intercederá por nós, ainda que com gemidos inexprimíveis, Senhor, aleluias, e o Senhor dos altos céus ouvirá e trará resposta, trará socorro, trará ajuda, trará, meu Pai, o escape, Senhor, em resposta à oração do Teu servo, em resposta, ó meu Pai, à oração do Teu filho, em resposta, ó meu Pai, aleluias, a petição que é feita a Ti, ó meu Deus, Pai Santo, nesta oração, mais uma vez eu te peço, Senhor, dai o direcionamento, ó meu Pai, naquilo que for falado nesta noite, dai o direcionamento, Senhor, na palavra ministrada nesta noite, Deus, aleluia, aonde houver, Senhor, alguém com
os seus ouvidos atentos e abertos, Senhor, que a tua palavra, que a tua voz, ó meu Pai, se faça ouvir, Senhor, para a honra, para a glória e para louvor do teu santo nome, ó meu Pai. É o que eu peço a ti nesta hora, Senhor. Deus, ainda nesta oração, eu quero me lembrar, Senhor, dos meus irmãos, aleluia, que estão em angústia, que nesta hora, meu Pai, sofrem com as suas perdas. Deus, eu quero me lembrar, Senhor, dos meus irmãos, que nesta hora, ó meu Pai, se encontram no leito de hospital, sem esperança, sem direção, sem, ó meu Pai, aleluias, alguém, Senhor, que lhe estenda a mão, mas nesta oração, ó Eterno, amigo consolador, visitai, Senhor, o teu filho, visitai, ó meu Pai, o teu servo, traz a cura, Senhor, traz o refrigério na alma, traz o descanso ao coração, ó meu Pai, para a glória do teu santo nome, ó Deus de Israel. Eu te peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus, aleluia, graças a Deus. Aleluias. Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Já recebemos uma mensagem aqui de que o hino por si só já falou conosco. Quando tudo deixares no altar, é isso que vamos falar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 32, e nós vamos fazer uma leitura do verso 7 ao verso 14, é o texto bíblico base que nós vamos estar meditando nesta noite. Nós vamos transcorrer dentro deste texto para poder falarmos sobre o poder da intercessão. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo, capítulo 32, do verso 7 ao verso 14. E depois ainda leremos o capítulo seguinte, 33, do verso 1 ao 6 e do 12 ao 17. É uma leitura longa, mas que se faz necessário para nós comentarmos esse assunto tão palpitante para nós, o povo de Deus. A palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 32, versos 7 ao 14, diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: Estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Verso 11: Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te
deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Jacó, Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Êxodo capítulo 33, versos 1 ao 6, diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizestes subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, e a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és, se um momento subir no meio de ti, te consumirei, porque agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Verso 12 até o 17, gostaria que você dobrasse a sua atenção. Moisés roga a Deus a sua presença. Verso 12: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Amém. Dois textos que falam aqui da intercessão de Moisés. O último verso do primeiro texto diz: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. O último texto, o último verso do texto seguinte que lemos: então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Amém. Moisés, amados irmãos, era o guia do povo de Deus. Era aquele que dirigia o povo de Deus, o líder que Deus o tinha constituído sobre o seu povo, o povo de Israel. O povo hebreu, na época, estava sendo guiado por Moisés. Moisés havia descido do monte, o primeiro texto, aonde Deus lhe tinha concedido todas as leis, todas as diretrizes, para que o povo pudesse ser bem sucedido. Porém, havia 40 dias que Moisés estava no monte, e o povo achou que estava demorando para Moisés descer, e pediu que se fizesse um bezerro de ouro, um outro Deus, para que eles pudessem adorar, pois não acreditavam que Moisés pudesse voltar. Mas
o Senhor, sabendo, tendo seus olhos sobre todos nós, ele viu aquilo que estava o povo fazendo e disse a Moisés: Moisés, desce, porque o povo tem se corrompido. E a ira do Senhor era tão grande que Deus queria destruir o povo. Deus disse para Moisés: Moisés, deixa que eu destrua esse povo e vamos começar tudo de novo, fazer uma grande nação de ti. Foi isso que Deus falou. Moisés escutou tudo que Deus disse e agora ele começa a fazer a sua intercessão. Olha, veja bem que ele estava intercedendo a Deus pelo povo. E Moisés começou a interceder, como lemos esse texto, verso 11 até o verso 14, nós lemos a intercessão de Moisés pelo povo. E então o Senhor, por fim, no verso 14 ele diz: então o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Eu quero salientar aqui, meus amados irmãos, o poder da intercessão, o poder que teve a intercessão de Moisés, ao ponto de mudar o intento de Deus. Também no capítulo seguinte, onde nós lemos que Moisés agora roga a Deus de novo, porque Moisés já tinha resolvido toda aquela situação com o povo, mas Deus não estava ainda contente, e ele disse: Moisés, agora inicia a tua caminhada para a terra que eu prometi a este povo, porém eu não vou, eu enviarei um anjo e ele vai com vocês, mas eu não vou. Moisés escuta novamente Deus falar, e novamente ele lança a sua intercessão, ele começa a rogar a Deus, e diz para Deus: olha, Senhor, tu dizes que me conheces, que me considera, que me conhece pelo nome, que acha graça aos meus olhos, ou seja, se agrada de mim, se agrada da maneira de guiar o teu povo, mas dizes que não vai comigo, que não vai com o teu povo. Eu quero te dizer, na sua intercessão Moisés fala: eu quero te dizer, ó Deus, que se tu não fores conosco, nós não sairemos daqui. Se tu fores conosco, aí eu vou saber que realmente tu acha graças aos teus olhos, tu me acha graça aos teus olhos. Então o Senhor novamente torna atrás aquilo que ele disse. Ele diz no verso 17: então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, que tens pedido, que tens intercedido, que tens falado, porque achei realmente graça aos meus olhos, aos teus olhos, aos meus olhos. Te conheço pelo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, amados irmãos, que nos dois textos nós vemos Deus falar, Moisés interceder e Deus voltar atrás. Segundo texto, a mesma coisa, Deus falar que ia fazer alguma coisa, Moisés intercede e Deus volta atrás naquilo que falou. Este é o poder da intercessão. Eu quero que você entenda que a tua intercessão, a tua oração, ela tem um poder que você não pode imaginar. Como nós vimos, o poder da intercessão que Moisés fez teve a capacidade, o poder de mudar o coração de Deus, de mudar a atitude que Deus havia dito iria fazer. Mas o que é intercessão? O que é oração intercessória? O que é intercessão? A intercessão, no seu mais simples significado, significa a ação de interceder, ou de pedir, ou de solicitar algo para uma pessoa, ou para um povo. Quando nós vamos para o âmbito da religião, nós vemos que
Intercessão é um pedido, uma oração feita em favor de uma outra pessoa, em favor de alguém. Oração, intercessão, que são sinônimos, significa isto. E a intercessão é uma oração com mais intensividade, com mais propriedade, com mais valor. É uma oração dirigida, mas muito consciente. É esta intercessão. Então, nós vemos que há poder na intercessão. Nós vemos que intercessão é isto que falamos, é a ação de pedir por alguém. Poder significa autorização ou capacidade de resolver, significa autoridade. Então, quando falamos o poder da intercessão, é uma intercessão com poder, com autoridade, com capacidade de se resolver um problema. É sobre isso que estamos meditando nesta noite. O assunto, amados irmãos, o poder da intercessão tem se mostrado muito vibrante dentro de nós nesses últimos dias, mais evidente ainda no tocante à enfermidade. Nós vemos que nos tempos em que vivemos, aqueles que não estão enfermos têm se unido para interceder por aqueles que estão enfermos, e até mesmo aqueles que estão enfermos, mas reconhecem o poder de Deus. Aqueles que conhecem o poder que há no nome de Jesus, também têm a capacidade e o poder de interceder por outros também. Os que não estão enfermos e os que são enfermos e que conhecem a Jesus, sabem que Ele tem o poder para todas as coisas, intercedem também com poder, com autoridade. E o Senhor sempre ouve aqueles que intercedem com poder, com autoridade. Eu quero te citar alguns exemplos que a Bíblia nos traz. O primeiro exemplo é de Daniel. Aqueles que conhecem a história sabem que Daniel estava cativo na Babilônia, e ele foi colocado como um governador. Aquele governador que o rei gostava mais. Tinha ainda mais dois que estavam ao seu lado, que estavam para governar o país. Dário, o governador da época, aquele que era o rei da época, aquele que mandava, ele constituiu a 3 governantes que pudessem administrar o seu país. Porém, Daniel se destacava mais, porque diz a palavra de Deus, no verso 3 do capítulo 6 de Daniel, no verso 3 diz assim: então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes, os outros 2, e os outros 120 também que estavam auxiliando, e presidentes. Por quê? Porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Daniel, ele tinha um espírito excelente. Daniel sabia orar, sabia interceder, ele já tinha dado provas disso. Porém, os seus companheiros, invejando a sua posição, lutaram contra ele. Fizeram um decreto, fizeram um rei assinar um decreto que se Daniel não orasse, não adorasse somente o rei da época, se todos não adorassem somente o rei da época, seriam jogados na cova dos leões. Eles fizeram isso porque sabia que Daniel era um homem de oração, era um homem de intercessão. Então Daniel, sabendo desse intento que o rei assinou, porque o rei foi enganado, então ele poderia desistir, mas ele não desistiu. Ele continuou fazendo aquilo que ele sempre fazia. O que? Orar de manhã, de tarde, à noite, interceder pelo seu povo que não estava ali, que era o povo de Israel. Ele intercedia pelo povo de manhã, de tarde e de noite. Aquele intercessor verdadeiro, ele nunca desiste, porque talvez chegam algumas ameaças,
porque ele sabe que Deus está com aquele que ora, que intercede, que pede por outros e por si mesmo. A conclusão, amados irmãos, é que Daniel foi jogado na cova dos leões, mas o rei, que não podia revogar aquele decreto, passou a noite sem dormir e intercedendo para que Deus o livrasse, Daniel, da cova dos leões. Daniel também intercedeu por si mesmo. Diz a palavra de Deus que ao final do dia, ao amanhecer, ao final da noite, amanhecer, o rei corre lá naquela cova e grita: Daniel, será que Deus, o Deus a quem tu serve, ele conseguiu te livrar da boca dos leões? E Daniel saiu tranquilo e respondeu: o Deus a quem eu sirvo, ele me livrou deste mal, ele me livrou da boca dos leões. Nós vemos aqui, amados irmãos, que a intercessão, ela tem um poder que é capaz de mudar até mesmo o instinto dos animais. A intercessão tem um poder que nós não podemos calcular, que nós muitas das vezes não entendemos, mas não é para entender, é para interceder, e a bênção vem para as nossas vidas, no nome santo de Jesus. Um outro exemplo ainda é do apóstolo Pedro. Há um exemplo na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que menciona ali que Pedro, por servir ao Senhor, como seus companheiros, Pedro estava na prisão. Pedro estava na prisão com a promessa de ser executado, de ser assassinado pelo homem também que governava naquela época, os romanos. Então Pedro estava na prisão, dormindo. Como pode? Aquele que serve a Deus, ele encontra paz até mesmo na tempestade, até mesmo na tribulação. Aquele que sabe interceder, que sabe orar, falar com Deus, como nós já ouvimos nesta noite, ele fica tranquilo mesmo em meio à tribulação. Então, meu irmão, eu sugiro que você nesta noite venha rever o seu hábito de adorar, o seu hábito de orar, o seu hábito de interceder, para que você possa passar todas essas crises em paz, todas essas tribulações em paz, clamando a Deus, porque Ele é poderoso para responder a tua intercessão. Diz a Bíblia que a palavra de Deus era sobre a vida de Pedro, era sobre a vida da igreja da qual Pedro fazia parte. E o verso 5 deste capítulo 12 diz assim: Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja estava intercedendo, a igreja estava intercedendo por Pedro, a igreja estava orando por Pedro, que estava ali naquela prisão. A igreja acreditava, a igreja cria que o Deus Todo-Poderoso poderia livrá-lo, não só da prisão, mas como também da morte, que era a promessa que estava para Pedro. E diz a palavra de Deus, que em determinado momento, eis que sobreveio o anjo do Senhor, entrou naquela prisão e dali respondeu à oração da igreja, à intercessão da igreja, e tirou Pedro daquela prisão. Veja bem, Pedro estava guardado por 4 soldados de turno. Pedro estava guardado por 4 prisões. Pedro estava guardado por 4 soldados em cada turno, que estava ali vigiando. Mas não tem empecilho, não tem barreiras, quando Deus quer fazer valer a tua intercessão,
quando Deus quer atender a tua intercessão, quando ela é feita de coração, Deus atende. E diz a palavra de Deus que Deus entrou naquele lugar, enviou um anjo, tirou Pedro daquele lugar, e Pedro então foi livre da prisão, foi até a igreja onde estava orando, testemunhou como Deus havia livrado daquela prisão aquele homem de Deus. Então o Senhor foi glorificado e Pedro foi livre naquele momento, naqueles dias da sua morte, não só da prisão, mas da sua morte. A intercessão, ela tem o poder de conservar a vida. A intercessão, ela tem um poder de mudar tudo aquilo que é estabelecido, que não deveria mudar, como foi com Daniel, o instinto dos animais, leões selvagens. Mas no momento em que Daniel estava ali, aleluias, a intercessão não deixou que aqueles animais procedessem com o seu instinto selvagem, porque senão destroçariam a Daniel. A intercessão em favor de Pedro o tirou de uma prisão que poderíamos considerar uma prisão de segurança máxima, mas Deus o livrou. Aleluias. São esses exemplos que a Bíblia nos traz. E quando a Bíblia nos traz exemplos, eu quero te dizer que aquilo que aconteceu com os servos do Senhor, isto mesmo acontece também com aqueles que se entregaram ao Senhor, que se entregaram a Deus com as suas vidas. Deus se responsabiliza e ouve a tua intercessão. Você continua sendo um Daniel, você continua sendo um Pedro, e você pode interceder a Deus com ousadia, porque o Senhor vai atender a tua oração. Mas há uma pergunta que tenho meditado: por que uns intercedem e não recebem, não são bem-sucedidos, quando outros obtêm o sucesso absoluto na sua intercessão? Os discípulos certa vez perguntaram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, como os discípulos de João. E o Senhor os ensinou a orar, o Senhor os ensinou a interceder. E nós, vendo a vida dos discípulos do Senhor, dos apóstolos, nós vamos entender que eles aprenderam como interceder. E nesta noite o Senhor continua nos ensinando, nos lembrando como devemos interceder. Porque alguns intercedem e não são bem-sucedidos. Porque alguns intercedem e são bem-sucedidos absolutamente. Vamos meditar nesse texto que lemos de Moisés, o primeiro texto apenas, o tempo assim nos permite. O verso 11 do texto que lemos, do capítulo 32, e do verso 7 até o 14, do verso 11 em diante, nós lemos, até o verso 14, nós lemos a intercessão de Moisés. Deus fala do verso 7 até o verso 10, o que queria fazer com o povo. Moisés agora começa a interceder pelo povo, e nós já sabemos que Moisés foi bem sucedido. Por que Moisés então conseguiu o sucesso na sua intercessão? Vamos ver o verso 11, como Moisés intercede a Deus, como ele começa a interceder a Deus, como Moisés orou, intercedeu, ao ponto de mudar o coração e a ação de Deus. O verso 11 diz: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse. Esse trecho já diz que Moisés orou e suplicou a Deus. Ele não somente orou, mas ele suplicou. Nós vemos aqui uma maior intensidade na oração de Moisés, e isso já torna essa intensidade uma intercessão. Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse:
ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão. Nós vemos aqui o começo da intercessão de Moisés, que ele começa um termo que nós colocamos aqui, podemos encontrar. Nós vemos que Moisés está intercedendo a Deus com ousadia. Esta é a primeira qualidade da intercessão de Moisés. Moisés, ele não vai interceder a Deus com medo. Moisés, ele não vai falar com Deus meio, talvez constrangido. Não, Moisés ouve tudo que Deus falou, e agora ousadamente ele começa a interceder a Deus. Começa a interceder a Deus com ousadia. Mas o que é ousadia? Ousadia é a característica ou a particularidade do que é ousado, que possui valentia, que possui coragem, arrojo ou coragem, toma as suas decisões com ousadia. Isso é ousadia. Essa particularidade tem naqueles que se posicionam desta maneira, com coragem, com valentia, e não medem esforço. Mas por extensão, ousadia também quer dizer falta de prudência, também quer dizer uma realização sem reflexão. Imprudência, temeridade. Por extensão ainda, ousadia quer dizer atrevimento injustificado, excesso de petulância ou audácia. Quero que você entenda que a ousadia de Moisés aqui foi se manter firme, não esta ousadia por extensão, que significa um atrevimento injustificado. Isso aqui está nos mostrando um sinal negativo desta palavra tão maravilhosa. Moisés, ele põe essa primeira qualidade na sua intercessão, a ousadia, e Moisés fala com o Senhor sem medo: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Esta era a ousadia de Moisés em falar com Deus. Mas Deus nos ensina que nós devemos chegar ao seu trono, cheguemos para falar com Ele, não é tristes, não é preocupados, devemos chegar a Ele com ousadia. O livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, o escritor, ele ensina no capítulo 10, do verso 19 ao verso 24, ele ensina a exortação a perseverar na fé. E em um dos versos, o verso 19, ele já começa dizendo: tendo pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O conselho de Deus, a ordem de Deus, a orientação de Deus é que nós podemos chegar a Deus com ousadia. Veja, Moisés não tinha esse escrito aos Hebreus, mas ele já tinha escrito no seu coração. Ele sabia que para falar com Deus, o Deus, nosso Deus poderoso, Ele se alegra quando você chega a Ele com ousadia. Por isso que esta qualidade foi a primeira que Moisés usou para interceder a Deus com ousadia. Foi a primeira qualidade que Moisés usou para poder chegar diante de Deus e interceder. Você não pode interceder a Deus, orar a Deus com medo ou com tristeza. Pode orar com ousadia, que Deus vai ouvir a tua oração. Mas não era só ousadia que Moisés possuía, não era só essa qualidade que Moisés colocava na sua intercessão. O verso 12 também do texto que nós lemos, do capítulo 32 de Êxodo, diz assim: porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra.
até aqui? Novamente, porque hão de falar os egípcios, Moisés falando com Deus, dizendo: para mal os tirou para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Um bom pedido, amados irmãos, uma boa intercessão, para que ela convença alguém, ela precisa ter argumentos, ela precisa ter consistência naquilo que fala, ela precisa ter um bom argumento, porque você, com um argumento pequeno, ou talvez às vezes sem argumento, não vai conseguir interceder por ninguém, não vai conseguir pedir alguma coisa ou por ninguém. Aquele que recebe o pedido, aquele que ouve o pedido, ele quer saber o porquê que você está falando, porquê que você tem esse pedido. Então, você entra com o seu argumento, e esse argumento é capaz de convencer. Moisés, ele usa aqui um argumento, na sua intercessão diante de Deus. Quando ele diz, ele começa a interceder, e ele já fala logo: olha, Senhor Deus, se tu fizeres isto, os egípcios vão falar o seguinte: mal, Deus tirou este povo para o mal, tirou para matá-los nas montanhas do deserto, e assim acabar, aniquilar com eles da face da terra. O que é argumento? Argumento é um meio usado então para persuadir, para tentar convencer alguém, fazendo com que esta pessoa mude no seu ponto de vista ou da maneira de agir. Parece que Moisés usou então uma qualidade na sua intercessão, que ele tinha certeza que podia mudar o coração de Deus. Quero te citar um exemplo aqui de uma oração intercessória, porém com argumento. A Bíblia nos conta em Isaías, capítulo 38 de Isaías, do verso 1 em diante. Esta passagem ela fala de um rei, o rei Ezequias, que Deus traçou uma sentença para ele. Deus envia o profeta Isaías e diz assim para Ezequias: olha, Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque tu vais morrer, porque morrerás e não mais viverás. Essa história nós encontramos também ainda no livro de 2 Reis, capítulo 20, e o verso 1 ao 11, e ainda em 2 Crônicas, no capítulo 32, do verso 24 ao 37. Porém, aqui no livro de Isaías nós encontramos a oração que Ezequias fez. O Senhor dá a ele esta sentença, o profeta leva a ele esta profecia, a sentença. Ezequias então ouve a voz de Deus, e aí ele vira para a parede, diz o texto, e começa a interceder por si mesmo. Ele começa a interceder por si mesmo, e ele usa um argumento. Os versos 2 e 3 desse capítulo de Isaías diz assim: então Ezequias virou o seu rosto para a parede e orou, e intercedeu, e pediu ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos olhos do Senhor. E chorou Ezequias muitíssimo. Olha o argumento que Ezequias leva diante de Deus. Ele leva um argumento que Deus sabia, que Deus conhecia. Ele reconhece os seus erros. Deus disse para ele pôr a casa em ordem, porque ele iria morrer e não iria mais viver. Então o seu erro foi
deixado a sua casa, o seu povo, a sua igreja entrar em desordem. Casa aqui que Deus está falando pode significar tudo isso. Mas ele entendeu o seu erro, mas ele começa a interceder a Deus. Deus disse que ele já ia morrer, e ele começa a interceder a Deus. Ele lança um argumento dizendo: Deus, lembra-te de como andei reto nos teus caminhos, e fiz o que era reto aos teus olhos, guiei bem o teu povo no meu começo do meu reinado, fiz aquilo que estava errado diante do teu povo, porque peguei um reinado destruído, mas fiz voltar à prática toda que tu querias na tua terra, no teu povo, na tua casa, no templo. Então ele usa esse argumento, e Deus não podia contestar esse argumento. Então Deus dá uma resposta para Isaías, para falar para Ezequias. Diz a palavra de Deus que Isaías não havia saído ainda de entregar a mensagem, e Deus diz para Isaías: volta, Isaías, volta, que Ezequias já orou e já intercedeu, e ele usou um argumento que eu não posso dizer que não. Vai lá e diz para ele agora diferente. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouviu a tua oração, ouviu a tua intercessão, e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus anos de vida. Ele disse que Ezequias iria morrer, mas pela intercessão de Ezequias mesmo, ele pôde então receber mais 15 anos de vida que Deus o acrescentou, além de outras promessas e vitórias que Deus concedeu a Ezequias ainda nesse tempo em que ele iria viver. A intercessão, ela tem o poder de mudar até mesmo o teu tempo de vida. A intercessão, ela tem o poder de trazer a cura àquele que já estava moribundo para morrer, aquele que já está moribundo para deixar de existir. Mas dependendo da intercessão, aleluia, se a intercessão tiver ousadia, aleluia, se a intercessão tiver argumentos que venham convencer a Deus, essa pessoa pode voltar à vida, essa pessoa pode ter a sua vida acrescentada, o ato de Deus mudado, porque há poder na intercessão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer mudar a maneira de você interceder, a maneira de você orar, para que você possa ter êxito absoluto naquilo que você faz, naquilo que você intercede, por quem você intercede. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Mas não é só ousadia, não é só argumento que nós encontramos nesta intercessão de Moisés, que nós encontramos nesse texto registrado por Moisés. Ainda o verso 12 desse texto, que está na intercessão de Moisés, nós lemos o seguinte: porque onde falaram os egípcios dizendo, para mal os tirou para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Mas a continuação desse verso, que é o que nós lemos na qualidade anterior, diz assim para Deus, Moisés falando para Deus: Deus, torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Torna-te, ó Deus, da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Não sei se você está entendendo, mas a intercessão aqui é de Moisés, é do homem para Deus. Veja que você também pode interceder diante de Deus, e você pode falar com Deus, com ousadia, com argumentos, mas também você pode, até como fez Moisés,
dizer um conselho para Deus. Parece que na intercessão de Moisés, Moisés aconselha a Deus. Olha só, será que Deus precisa de conselhos? Mas Moisés, para aumentar a intensidade da sua intercessão, ele diz para Deus: olha, Senhor Deus, é melhor que tu torne da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Uma boa intercessão, ela pode ter ousadia, ela pode ter argumentos, mas ela pode também ter até conselho. O que é conselho? Parece uma palavra tão poderosa que só pode vir de um superior para um inferior. Mas o conselho é também um aviso que se oferece a alguém em relação ao que essa pessoa deve ou não fazer, numa certa situação em que ela não saiba o que fazer. Isso é um conselho, é uma recomendação. Conselho é uma palavra, como nós dissemos, mas uma palavra em que você observa sensatez, em que você observa bom senso, em que você observa prudência. Era isso que Moisés queria dizer para Deus. Na sua intercessão, ele queria dizer um aviso para Deus. Ele queria que Deus se lembrasse de como Deus é prudente, de como Deus é sensato e de como Deus podia reverter aquela situação. Mas a intercessão vinha por Moisés. O livro aos Hebreus, capítulo 3, nós encontramos aqui um exemplo de conselho. Este livro, ele foi escrito aos hebreus, a esse mesmo povo que chamamos de Israel, mas que na época eram os hebreus. Mas agora, esta carta que foi escrita aos hebreus, o escritor, ele dá alguns conselhos, e ele diz, no verso 7 do capítulo 3, a seguinte palavra: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes, olha o conselho, se ouvirdes hoje a voz, não endureçais os vossos corações. Verso 8, se ouvirdes a voz, algumas traduções dizem, se ouvires hoje a voz do Senhor, eu te dou um conselho, não endureça o vosso coração. Aleluias. E aí ele diz o porquê. Ele diz, como esse livro foi escrito aos hebreus, ele diz ainda para os hebreus: não endureça os vossos corações, como na provocação do dia, na tentação dos exércitos. Ele está se reportando ao texto em que o povo desobedeceu a Deus, porque ouviu a voz de Deus e não fez aquilo que Deus faria, que Deus queria que eles fizessem. Então, aqui está uma qualidade que você pode pedir na sua intercessão: conselho, aviso. Não que Deus precise de conselho, não que Deus precise de aviso, mas é o teu sentimento expresso diante de Deus, para que Deus possa, quebrantando o seu coração, atender a tua intercessão. Moisés usa esse argumento, Moisés usa também a ousadia, mas Moisés usa também o seu sentimento. Moisés usa o seu aviso para Deus do que poderia acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é clara, ela é maravilhosa. Precisamos interceder a Deus de uma maneira coerente, de uma maneira sensata. Tiago chega a dizer em suas palavras, no seu livro que ele escreve, ele diz assim: olha, vocês pedem a Deus e não recebem. Sabe por quê? Porque vocês pedem mal.
Vocês só querem pedir coisas que servem para os seus deleites, para satisfazer a vós mesmos. Mas eu quero dizer, como Tiago falando, eu quero dizer que à medida que vocês pedirem de uma maneira sensata, ousada, de uma maneira argumental, de uma maneira que vocês possam encontrar o convencimento a Deus, vocês então vão ser atendidos nas suas intercessões. Não foi só ousadia, não foi só argumento, não foi só conselhos ou avisos que encontramos na intercessão de Moisés. Não foi só isso que Moisés usou, não foi só isso que Moisés orou, não foi somente com essas qualidades que Moisés intercedeu, mas Moisés também intercedeu com mais uma qualidade que encontramos ali no verso 13. O verso 13 do capítulo 32 de Êxodo diz: lembra-te, Moisés falando com Deus, lembra-te, Deus, de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, ao quais por ti mesmo tens jurado. Deus jurou por si mesmo a este povo, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Moisés parece que quer lembrar a Deus aquilo que ele estava falando. Então eu vejo aqui uma outra qualidade, que é o despertar da memória de Deus na intercessão de Moisés. Moisés usa ousadia, Moisés usa argumento, Moisés usa conselhos, e agora nesse verso ele vem usando o despertar da memória de Deus. O que é memória? Memória é um local onde você guarda tudo aquilo que você deve lembrar futuramente. Memória é um lugar onde você guarda aquilo que você vai precisar depois, aquilo que você vai necessitar para resolver algum problema, aquilo que você aprendeu, mas não usou no momento, mas vai futuramente precisar. Então você guarda aonde? Na memória. Moisés disse para Deus: Senhor, lembra o que está guardado aí na tua memória, o que tu falaste a Abraão, a Isaque e Jacó. Disseste que iria multiplicar a sua descendência, a sua semente, que é este povo, como as estrelas do céu, e daria a vossa semente, a este povo que é teu, toda esta terra, de que tenho dito, para que pudessem possuir. Como é que agora, Deus, tu não se lembra disso e diz que quer destruir o teu povo? Lembra-te, Senhor, de tudo aquilo que tu falaste. Esse é um argumento que você pode usar na tua intercessão. Será que Deus esquece ou precisa de que seja lembrado daquilo que Ele falou? Não é isto, não é isto. Mas Deus tem o prazer de saber que você também lembra daquilo que Ele falou para você. Ele quer lembrar a você que você precisa constantemente lembrar daquilo que Ele falou para você, para que você não venha cometer erros. Então você pode usar esse argumento também na intercessão ao Deus Todo-Poderoso. Moisés fez isso, usou ousadia, argumento. Moisés usou também os conselhos, mas também a intercessão através da lembrança da memória de Deus. A palavra do Senhor, ela tem o exemplo para todas as coisas. Livro de Eclesiastes, no seu capítulo 12, e o primeiro verso, ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos aos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento.
Eu quero ler este verso aqui, e alguns versos que se seguem, em uma versão mais contemporânea, para que você possa entender. Livro de Eclesiastes, aleluias. O livro do sábio Salomão, ele diz as seguintes palavras, neste capítulo 12, ele diz assim, em uma versão mais atual ou contemporânea para nós, ele diz assim, eu vou ler alguns versos, até o verso 7, ele diz assim, como nós dissemos, lembra-te do teu Criador. Ele começa dizendo, honre e alegre-se no seu Criador, enquanto você ainda é jovem, antes que os anos mandem a cobrança, e o seu vigor se vá, antes que a visão falhe, e o mundo escureça, antes que o inverno leve a você a procurar a lareira, na velhice, seu corpo já não ajudará muito, os músculos afrouxam, os passos vacilam, as juntas endurecem, as sombras da noite se apresentam, você já não poderá ir para onde quer, tudo estará devagar, quase parando, o barulho em sua casa desaparecerá, e você acordará com o canto dos pássaros, passeios nas montanhas serão coisa do passado, mesmo uma simples caminhada o preocupará, seu cabelo branco será como a flor da macieira, adornando um corpo frágil como um cristal, você estará a caminho do descanso eterno, e os seus amigos já começam a chorar, a vida agradável, enquanto durar, logo acabará, a vida frágil, como porcelana, preciosa e bela, terminará, então o corpo voltará ao pó, o espírito retornará a Deus, que primeiramente o soprou. Louvado seja o nome do Senhor. O sábio Salomão, ele vai dizendo aqui nesses versos, olha, lembra-te do teu Criador, lembra-te dele, enquanto você é jovem, lembra-te antes que venham faltar as suas forças, antes que o seu corpo não venha mais te obedecer a mente, antes que aquilo que você fazia quando era jovem, lembra-se, você não vai poder fazer mais. Lembra-se, antes de que, no final ele resume dizendo, antes que a morte chegue, e aí para onde você vai, não tem mais nada o que fazer. Então eu quero te dizer, que você pode usar este argumento de lembrança, para você mesmo, quando você intercede a Deus, porque Deus, ele te instrui aqui, que você deve lembrar de todas as coisas. A lembrança é algo extremamente necessário, para que você possa viver bem. A lembrança de toda a sua vida é necessária, para que você possa viver uma vida de sabedoria e tranquilidade. Por isso Moisés, sabendo disso, ele diz para Deus, olha Deus, lembra-te quando Abraão, Isaque, Jacó eram novos, tu oferecestes a ele algo que ficou registrado na tua memória. Aleluias. Então eu quero que tu se lembre, ó Deus, para que tu não venhas então destruir o teu povo, para que tu não venhas fazer aquilo que tu disseste que ia fazer, destruir o teu povo. O Senhor chega e fala para Moisés, ouvindo toda essa intercessão, ele conclui dizendo, tá bom Moisés. Verso 14 do texto diz assim, então o Senhor arrependeu-se, do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Eis o resultado da intercessão com qualidade.
Foi depois de uma intercessão eficaz a Deus, que Deus mudou o intento que Ele tinha projetado para a sua vida, para a vida do seu povo, para a vida de Moisés, para a vida de todo o seu povo. Ele disse: Moisés, eu vou destruir esse povo todo, só vou deixar você, e aí eu vou fazer uma grande nação de você novamente. Moisés, como líder do povo de Deus, Moisés chega e intercede a Deus. Mas a intercessão de Moisés foi tão forte, tão poderosa, a oração de Moisés foi tão contundente, foi tão intensiva, que Deus mudou a sua ação. Eu gostaria que você percebesse o poder que há na oração. Eu gostaria que você percebesse o poder que há na tua intercessão. Intercessão não é uma simples oração. Você acha que se Moisés intercedesse a Deus de qualquer maneira, ó Deus, tu falaste que vais matar o teu povo, mas eu queria que tu não mataste. Se ele não tivesse ousadia, se ele não tivesse firmeza, se ele não tivesse argumento, se ele não tivesse conselhos, eu entendo que ele não iria conseguir. Eu entendo que ele não iria conseguir. Ele não iria conseguir diante de Deus. Entenda uma coisa: quando você intercede por alguém na vida secular, você precisa fazer uma intercessão correta, porque você não será atendido na sua intercessão, se assim você fizer de qualquer maneira. Deus, Ele enxerga na tua vida, na tua mente, no teu coração, uma sabedoria que você deve usá-la para convencer o coração de Deus, para mudar o coração de Deus. E Ele prontamente, Ele está disposto a atender a tua intercessão, se você apresentar ousadia, argumento, conselhos, e você apresentar uma intercessão poderosa diante de Deus. O Senhor vai te atender. Eu quero concluir esta palavra dizendo a você um versículo que se encontra no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 5, verso 16, ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Veja bem, nós podemos entender esse verso dizendo: confessai as vossas culpas uns aos outros, e intercedei uns pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. É isso que diz esse verso. Tiago quer dizer aqui: olha, se nós intercedermos uns pelos outros, nós vamos sarar. Se eu pedir pelo meu irmão, se eu interceder pelo meu irmão, se a igreja interceder por um irmão, ele será sarado. É o que diz a palavra de Deus. Se a igreja interceder com argumentos, com intensidade, se a igreja interceder com ousadia, nós teremos a vitória. E ele conclui dizendo que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Não pode tudo, mas ela pode muito. E esse muito pode ser aquilo que você nem precisa, mas ele pode muito mais. A ação de uma oração, de uma intercessão de um justo, pode muito mais. Nós temos testemunhos que serão contados aqui. É só nós reunirmos juntos. Nós temos pedido oração por alguns irmãos que já se recuperaram, e eles vão contar as bênçãos geradas pela intercessão do povo de Deus.
reavalie a sua maneira de interceder, reavalie a sua maneira de orar, de falar com Deus. Deus te dá esse direito, e aí você vai ver o poder que a oração intercessora, ou a intercessão, tem, quando ela sai da tua boca. Nós estamos em constante intercessão, e Deus constantemente tem atendido as nossas orações, as nossas intercessões. Que Deus o Pai Todo-Poderoso, dono de todo poder, dono de todo amor, venha agora interceder, venha ouvir a tua intercessão que você pede a Ele. Nós vamos orar agora, nós vamos interceder a Deus, que Deus venha ouvir a tua intercessão, com os teus olhos abertos ou fechados, mas em posição de interceder a Deus. Sabe qual é a posição de interceder a Deus? É a posição de humildade, é a posição em que você se humilha, em que você reconhece a soberania de Deus, em que você reconhece que as suas palavras não são suficientes para convencer a Deus, porque você, reconhecendo a soberania de Deus, você já tem um caminho grande ganho para você na sua intercessão. Oremos ao Senhor com fé, com ousadia, com argumento, com conselhos, que Ele vai atender a tua intercessão. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós erguemos as nossas vozes, ó Deus eterno, com muita ousadia, como diz a tua palavra, para entrarmos no teu reino, para estarmos diante de ti, para falarmos contigo, ó Deus. Nós temos este privilégio, este poder, essa ousadia de falarmos contigo sem medo, sem constrangimento, porque tu estás disposto a ouvir as nossas orações. E este já é um dos argumentos que apresentamos a ti. Esta, Senhor, já é uma oração, já é um pedido que nós fazemos a ti. Ó Deus, ouve as nossas orações. Pedimos a ti, ó Deus eterno, por aqueles que se encontram enfermos, e conforme diz a tua palavra, queremos lembrar do que diz a tua palavra, Senhor, que se nós orarmos, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, que se nós orarmos e intercedermos, nós teremos a cura por quem intercedemos, ó Deus. Então nós oramos e intercedemos a ti, baseados na tua palavra, baseados no teu poder, baseado naquilo que tu nos orientaste, Senhor, sabendo que tu és poderoso para nos atender, que tu és poderoso para curar, que tu és poderoso para libertar. Nós pedimos a cura, a libertação instantânea, nós pedimos a salvação instantânea para todos aqueles que necessitam, ó Deus. Louvado seja o teu nome. É com fé, é com ousadia, é com graça, Senhor, porque nós sabemos que temos um Deus que tudo pode, um Deus que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, um Deus que está presente em todas as horas, em todos os momentos, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, em todo o tempo, em todos os momentos. O Senhor dos exércitos é o Deus a quem pedimos. O Senhor dos exércitos é o Deus a quem oramos. Oramos, Senhor, por todos os teus, por aqueles que hão de se salvar. Oramos por esta nação, intercedemos com ousadia por esta nação, por este país, pelos governantes, ó Deus, que todos sejam tocados pelo teu poder, aleluia.
aleluia, tocado, Senhor, ó Deus eterno, pela tua palavra, e venham, Senhor Jesus, a ser direcionados por ti, aceitar a tua direção, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, certo da vitória que vem de um Deus que tudo pode. Nós agradecemos a ti, nós agradecemos a ti, de coração, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém, amém, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós estaremos agora na voz do pastor Rafael, estaremos aqui encerrando este culto, essa adoração, esta live, esta palavra, tanto para aqueles que aqui se encontram, como para você que está aí do outro lado da tela. Estaremos agradecendo a Deus na voz do nosso pastor. Queremos já lembrar aqui do nosso pastor Pereira, que está sempre em contato e ouvindo a palavra de Deus, impedido de estar aqui, mas isso é por um pouco de tempo. Nosso pastor André, ele pede para lembrá-lo, pastor Pereira, ok? Então, nós vamos agora agradecer a Deus, certo da vitória, alegres, contentes em nossos corações, porque o Senhor falou conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Pode interceder com fé, que o Senhor tenha a resposta para a tua intercessão. Pastor Rafael. Graças a Deus, meus irmãos, que Deus possa continuar abençoando o nosso pastor Gideon, né? Que nos trouxe esse ensino poderoso para as nossas vidas nesta noite, nos lembrando dos segredos da oração, né? E da forma com que nós devemos orar a Deus, apresentando a Ele a nossa petição em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar aos meus irmãos que, conforme nós aprendemos nesta noite, né? Continuemos intercedendo pela vida do nosso irmão João Bosco, que se recupera, foi acometido pela enfermidade, e se recupera para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E você que está aí na sua casa faz parte desta bênção, desta graça que Deus tem derramado sobre a vida do nosso irmão João Bosco. Também a sua esposa, a nossa irmã Neide, que os irmãos continuem orando por essa família, para que o Senhor nosso Deus continue trabalhando. Nesta oportunidade também quero pedir as orações dos santos em favor do nosso irmão Manuel. É um amigo da minha família e também está acometido pelo Covid-19 aí, né? Mas nós cremos na oração dos santos, né? Nós cremos na oração dos santos. Então, na sua oração, coloque o nosso irmão Manuel aí na sua intercessão, para que Deus possa continuar trabalhando na vida do teu servo, amém? Tenho certeza que aí onde você está, você também tem um pedido de oração, e nesta oração, nós também queremos lembrar, como diz a palavra do Senhor, nosso pastor Gideon nos ensinou, que nós devemos ter argumentos, né, para falar com Deus, e o principal argumento que nós temos é a sua palavra, e ele nos ensina que nós devemos orar uns pelos outros, uns pelos outros, aleluias. Então, aí onde você está, ore pelo seu irmão, pelo seu vizinho, pelo seu companheiro, ore pela nossa nação, para que Deus possa continuar trabalhando na vida dos nossos governantes, né? Para que nós possamos ter uma vida sossegada e tranquila, pois assim nos orienta a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Quero convidar aqui nosso irmão Nilton para estar nos abençoando nesta noite, e elevando assim a sua voz em oração e agradecendo a Deus, aleluias, por tudo quanto Ele fez por nós nesta noite. Nosso irmão Nilton tem a oportunidade. Antes de nós encerrarmos, também nós fazemos menção nesta hora, o nosso pastor André, que não está aqui conosco, está em um justo descanso merecido, né? Temos trabalhado arduamente. Nós costumamos dizer que
nesse tempo de quarentena nós temos trabalhado muito mais do que quando a nossa igreja estava com as nossas portas abertas, pois temos atendido a todo canto os nossos companheiros, os nossos irmãos, temos trabalhado incansavelmente, mas aí chega uma hora que nosso corpo físico pede uma pausa, né? Então nós, em comum acordo, né, pastor, decidimos deixar o nosso pastor descansando no dia de hoje. Que o Senhor receba o nosso abraço aí, a nossa gratidão, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, nosso pastor André, e toda a sua família, amém, que Deus abençoe vocês. Nosso irmão estará nos abençoando nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor para os irmãos que estão ouvindo aí essa live, nós chegamos ao final, temos ouvido a palavra do Senhor, e agora vamos agradecer a Deus em oração. Oramos aí, você que está aí, pode orar na tua casa aí, fazer um clamor aí bem forte aí, para que Deus possa abençoar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, diante da tua presença, meu Deus. Temos, Senhor, aqui, Senhor, ouvido a tua palavra, Senhor, palavra que nos dá, Senhor, coragem, nos dá ânimo, palavra que nos reforça, Senhor, essa caminhada a rumo ao céu, aonde o Senhor foi preparar lugar para cada um de nós, ó Pai. Meu Deus, queremos te pedir, Senhor, sobre aqueles que se encontram, Pai, hospitalizados, Senhor, aqueles que têm pedido as nossas orações, ó Pai. Sabemos que Tu é poderoso, Senhor, para abençoar, meu Deus. Pai, entra, Senhor, ali naquele leito, onde eles estiverem, Senhor, nossos irmãos, Senhor. Entra, Senhor, com poder e grande glória, Pai. Vai repreendendo, Pai, as enfermidades, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa todos, Senhor, quanto tem pedido as orações, e aqueles também, Senhor, que não pediram, Senhor, mas Tu sabe, conhece, Pai. Entra com providência, Senhor, resolvendo, Senhor, dando saúde, dando graça, Senhor. Oh, Pai amado e santo, abençoa, Senhor, o Teu ministério na face dessa terra, os pastores, Senhor, aqueles que estão trabalhando, oh, Pai, pela Tua obra, Pai. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Senhor da glória, entra com providência, meu Deus. Pai santo e amado, assim nós te pedimos, ó Pai, te louvamos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Aí onde você está, estenda a tua mão aí. Nós vamos abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí na sua casa, na sua sala, estenda a tua mão em sinal de recebimento, né? Que o grande amor do nosso Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do doce e eterno amigo Espírito Santo, seja com você aonde você estiver nesta hora, não só agora, mas até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que todos nós possamos dizer amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Esperamos você domingo às 9 horas da manhã, né, para a nossa escola bíblica dominical, né, e também o nosso culto às 18 horas e 30 minutos, tá bom? Para você nos acompanhar em adoração ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.